Toda aula de yoga é terapêutica? Não. A grande maioria das aulas de yoga não tem efeito terapêutico. O que acontece é que, como a maioria dos exercícios físicos, o yoga tem o potencial de trazer benefícios para a saúde, prevenindo dores, aumentando flexibilidade, mobilidade, equilíbrio. E por conta dos exercícios respiratórios e também os exercícios de relaxamento, ele tem o potencial de combater o estresse, a ansiedade, a insônia e a depressão. Mas nem todo professor teve treinamento para de fato montar e estruturar uma aula para que ela tenha um potencial terapêutico. Como aqui no Brasil o yoga é uma prática livre, não existe uma faculdade onde você vai fazer um treinamento. Você faz um treinamento em cursos livres. E a grande maioria desses cursos foca muito mais na parte filosófica e espiritual do yoga do que propriamente na parte física, na pesquisa científica que a gente já tem hoje em cima dos benefícios dos exercícios do yoga. Então é importante quando a gente começa uma prática de yoga, se a gente está buscando uma prática mais terapêutica, a gente conversar bastante com esse professor para saber quais são as origens do treinamento dele. Vou te dar um exemplo prático para você entender a diferença entre essas duas formações. A minha primeira formação, ela foi com um professor que é mais da linha tradicional indiana, que estava muito mais preocupado em transmitir conhecimento sobre a filosofia indiana em si. Já o meu segundo treinamento foi com um professor que já tinha feito um treinamento na área médica em anatomia, fisiologia do exercício, que já tinha estudado a parte, inclusive, psicológica de como que os exercícios do yoga afetam o nosso corpo físico e mental. Eu vou mostrar um exercício muito fácil que a gente faz no yoga, que são Diva e Jalandhara Bandha, são exercícios de energização. Então, a gente inspira, alongando o pescoço, vira o queixo para o alto. Com os pulmões cheios, retém. Com a ponta da língua, massageie o palato mole, a parte mole no céu da boca. Para expirar para o massageamento, expire pelas narinas, alonga o pescoço, vira o queixo para baixo, para dentro, tira todo o ar dos pulmões e retenha com os pulmões vazios. Inspira. Expira. Retém. Segue assim com o exercício. O meu primeiro professor disse que os benefícios que a gente percebe desse exercício são porque a gente tem uma glândula espiritual bem no meio do cérebro e quando a gente faz esse massageamento do céu da boca, essa glândula libera o néctar da vida, Amrita, que desce por toda a nossa Kundalini até chegar no cóccix, e isso vai fazer com que a gente tenha então um despertar da Kundalini e um rejuvenescimento. Já o meu segundo professor, quando ele ensinou esse exercício pra gente, ele disse que a gente percebia uma maior calma, um relaxamento quando a gente fazia esse exercício, porque no nosso céu da boca existe as terminações nervosas dos nervos craniais que estão saindo ali pela nossa medula, vão passando por trás do nosso pescoço, atrás da orelha, que vão descer aí por todo o nosso corpo. E esses nervos craniais que estão ali na região do céu da boca, eles são responsáveis pelo nosso relaxamento. Então, por isso que quando a gente faz esse exercício, a gente relaxa rapidamente, a gente sente os efeitos porque está massageando a base do nervo que vai trazer relaxamento. Agora, eu devolvo o questionamento para você. Você acredita que o primeiro professor ou o segundo professor que dá um yoga terapêutico? E os alunos desses professores? Você acredita que os alunos do primeiro professor ou do segundo professor que vão de fato dar um yoga que tem potencial curativo, terapêutico? E é por isso que eu tô sempre trazendo conteúdo para vocês, tentando alertar para que vocês não caiam em golpes, não façam qualquer aula por aí, porque pode ser que você de fato encontre uma aula que seja terapêutica, que você faça, se identifica e que faça bem para você, que resolva o problema que você tem. Mas o que acontece na maioria das vezes é que a pessoa
faz uma aula que é inapropriada para ela, para o problema que ela tem e que ela quer resolver. E muitas vezes ela fica até traumatizada porque não gostou da aula, porque aquilo não fez bem, porque às vezes até pode piorar o problema que você tem. E outras histórias tantas que eu ouvi de pessoas que fizeram aula de yoga pela primeira vez com um professor que era extremamente voltado para essa linha mais espiritual e que saiu de lá achando que tinha entrado no ritual do demônio, porque ficou ouvindo um monte de nome em sânscrito, um monte de coisas que ele achava que era do demônio. Então, quando você estiver buscando um professor de yoga para fins terapêuticos, investigue com ele, converse, veja o conteúdo dele se de fato ele tem um treinamento terapêutico e peça para ele se você pode fazer uma aula experimental. A maioria dos professores hoje em dia deixa você experimentar pelo menos uma aula. Às vezes você pode fazer uma semana ou duas para ver se você gosta ou não, se serve para você ou não. Converse muito com esse professor antes de você fechar um pacote. E cuidado com as aulas que você pega avulsas por aí no YouTube e por toda a internet.